Livro Pão Nosso, capítulo 80, O Não e a Luta. Psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. 80. O Não e a Luta. Mas seja o vosso falar, sim, sim, não, não. Jesus, Mateus 5,37. Ama de acordo com as lições do Evangelho, mas não permitas que o teu amor se converta em grilhão, impedindo-te a marcha para a vida superior. Ajuda a quantos necessitam de tua cooperação. Entretanto, não deixes que o teu amparo possa criar perturbações e vícios para o caminho alheio. Atende com alegria ao que te pede um favor, contudo, não cedas à leviandade e à insensatez. Abre portas de acesso ao bem-estar aos que te cercam, mas não ouvides a educação dos companheiros para a felicidade real. Cultiva a delicadeza e a cordialidade, no entanto, se leal e sincero em tuas atitudes. O sim pode ser muito agradável em todas as situações. Todavia, o não, em determinados setores da luta humana, é mais construtivo. Satisfazer a todas as requisições do caminho é perder tempo e, por vezes, a própria vida. Tanto quanto o sim deve ser pronunciado sem incenso bajulatório, o não deve ser dito sem aspereza. Muita vez é preciso contrariar para que o auxílio legítimo se não perca. Urge reconhecer, porém, que a negativa salutar jamais perturba. O que dilacera é o tom contundente no qual é vazada. As maneiras, na maior parte das ocasiões, dizem mais que as palavras. Seja o vosso falar, sim, sim, não, não, recomenda o Evangelho. Para concordar ou recusar, todavia, ninguém precisa ser de mel ou de fel. Bastará lembrarmos que Jesus é o Mestre e o Senhor, não só pelo que faz, mas também pelo que deixa de fazer. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 22 de fevereiro de 1950. Querido amigo, querida amiga, que bom estarmos juntos em mais esta lição do livro Pão Nosso. Aqui, diante de nós, o capítulo 80. Sabemos que o livro possui 180 lições. Estamos agora faltando 100 lições. Emmanuel então colocou o nome, ou mesmo o título, O Não e a Luta. Então, como dissemos, Mateus disse em seu Evangelho o que Jesus, então,
falou naquela época. Mas seja o vosso falar sim, sim, não, não. Então são palavras de Jesus que Emmanuel está utilizando aqui na lição. Emmanuel então começa a discorrer dizendo que você deve amar de acordo com as lições do Evangelho, dentro daquilo que você estuda. Mas que você não deve permitir que o seu amor se converta em grilhão, isto é, numa prisão, impedindo você uma marcha para a vida superior. Então ele nos lembra que esse amor, ele tem que ser amor, e não uma prisão, porque quem ama liberta. E muitas vezes nós, com aquele intuito de amar, com aquela boa intenção, acabamos sendo prisioneiros de outra pessoa, achando que isto é amor. Nesta outra parte, ele diz: ajuda quantos necessitam de tua cooperação. Entretanto, não deixes que o teu amparo possa criar perturbações e vícios para o caminho alheio. Vejam bem, tanto a outra pessoa pode te fazer escravo, como você também pode fazer escravo desta pessoa. Porque muitas pessoas acham que amar é manter as criaturas sob sua tutela absoluta. Isto é, eu cuido de vocês e vocês não precisam se preocupar com nada. Tudo eu faço. E desta forma você está criando uma perturbação, um vício para o caminho alheio. Porque quando esta pessoa desvencilhar de você, ela não sabe o que fazer. No segundo parágrafo, Emmanuel diz que nós temos que atender com alegria a quem nos pede um favor, mas que nós não devemos ceder à leviandade e insensatez. O que significa isto? Em outras palavras, podemos dizer que nós temos que atender sempre com alegria, mas que isso não chegue, à insensatez, à leviandade. Vamos dar um exemplo. Você está dizendo sempre sim para a pessoa. A pessoa perde o limite do bom senso. Então ela começa a pedir coisas que vão além, porque tudo você diz sim, então ela vai sempre pedindo. Isso ocorre, por exemplo, com o pai e o filho. O filho ainda não possui idade de 18 anos e, portanto, não pode ainda tirar a sua carteira de motorista. Mas o pai ensina aquela criança a dirigir. E por quê? Porque ela está pedindo, então ele cede ali a leviandade, a insensatez. E aquela criança começa a pegar o veículo e dirigir. Quando vê, ele está saindo sem a anuência do pai, dirigindo na rua, porque o pai sempre disse sim, então ele está com o caminho aberto. E dessa forma ocorrem também os acidentes, não é? No terceiro parágrafo, abre portas de acesso ao bem-estar aos que te cercam, mas não ouvides a educação dos companheiros para a felicidade real. Cultiva a delicadeza e a cordialidade, no entanto, ser leal e sincero em tuas atitudes. Aqui temos, então, que nós temos que abrir as portas para o bem-estar para todos aqueles que estão conosco. Isto é, nós temos que servir como Jesus fez. Jesus serviu. Mas que nós não devemos esquecer que a educação real dos companheiros
deve sempre ser colocada em pauta. Isto é, nós não podemos fazer as coisas para as pessoas sem esquecer a educação. Tudo que nós fizermos tem que ser de forma educativa. E ainda fala que deve ser cultivada a delicadeza e a cordialidade, mas que nós devemos ser sinceros às nossas atitudes. Então, é preciso que nós sejamos muito originais naquilo que nós pensamos. Porque se nós vamos falar um sim, simplesmente para ser educado com delicadeza, nós estamos sendo contra as nossas atitudes, o nosso modo de pensar. E, além de nós não estarmos sendo sinceros conosco mesmo, nós não estamos contribuindo para o outro, porque estamos dando demonstrações de fraqueza moral. Esta é a palavra. Na outra parte, ele fala que o sim pode ser muito agradável em todas as situações. Todavia, o não, em determinados setores, é muito mais construtivo. Dizer sim é muito fácil. Dizer o não é mais complicado, com certeza. Principalmente quando você sempre disse sim para uma pessoa. E quando você vai dizer o não, ela não aceita, não é isso? Então, é muito agradável falar e receber o sim. O não já pode ser mais difícil, porém é mais construtivo. Porque quando ele vem embasado em alguma coisa. Já o sim, muitas vezes, ele é dito para satisfazer a pessoa, para ficar livre dela, vamos assim dizer, não é? Mas quando você diz não, é porque aqui tem um motivo, não é assim? A mãe, quando diz não para o filho, é algo que ele não pode fazer, porque vai colocar em risco a sua própria vida, não é? Há um acidente, não é mesmo? No outro parágrafo, diz que satisfazer todas as requisições do caminho é perder tempo e, por vezes, a própria vida. E é exatamente o que colocamos, que quando nós satisfazemos todas as requisições do caminho, nós estamos perdendo tempo e, por vezes, a própria vida, porque nós deixamos de refletir sobre aquilo que nós devemos fazer, de construir algo, porque o não, ele vem exatamente desta reflexão que nós fazemos sobre nossa vida, as atitudes, os caminhos que vamos percorrer. Diz ainda que tanto quanto o sim deve ser pronunciado sem senso bajulatório, o não deve ser dito sem aspereza. Muito interessante isso aqui, porque são dois extremos. O sim, que ele é pronunciado com um senso bajulatório, é quando ele é permissível. Pode ser tudo, não é? Então deixa a pessoa, principalmente a relação entre pais e filhos, quando ele é permissível tudo. Então, aquilo é como se a pessoa já não pensasse mais. Tudo é permitido. E o não é dito sem aspereza. São pessoas que estão querendo educar, não é? Mas pronuncia o não com muita aspereza. Mas de forma brutal, falar alto, não é? Na frente de todas as pessoas, deixando a outra pessoa até constrangida. Então, isto é falar com aspereza. O caminho do meio é o melhor, com certeza. Então, nem num extremo, nem no outro. Fiquemos no meio. Nesta outra parte, diz que muitas vezes é preciso contrariar para que o auxílio legítimo não se perca. Urge reconhecer, porém, que a negativa salutar jamais perturba.
Então, é muito importante que tenhamos esta noção de que muitas vezes é necessário contrariar, porque senão nós perdemos o auxílio. E reconhecer que essa negativa é salutar, mas jamais perturba. Ela não pode perturbar a criatura. Agora, você tem que dizer o não, e se a pessoa não entendeu, você vai com carinho e vai mostrando a sua forma de ver. E não pode perturbar. Perturbar é quando você realmente impõe e não explica o porquê da sua negativa. O que dilacera é o tom contundente no qual é vazada. Olha, então a forma de dizer o não é que dilacera. Vazada no sentido de dizer, não é? Então, se você fala num tom contundente, vamos dizer que você está colocando aquilo ali e não aceita nenhuma conversa de uma forma irredutível, então você faz um choque, não é? Ninguém gosta de receber um choque, e nesse caso recebe. Diz ainda que as maneiras, na maior parte das ocasiões, dizem mais que as palavras. Então, as maneiras, a forma. Então, você deve escolher uma forma, não para amenizar, mas sim para poder explicar a outra criatura. Porque a outra criatura, ela muitas vezes está esperando um sim. E como você vai dizer não, você já deve prepará-la para que ela possa receber esse não. Como diz o Evangelho, sim, sim, não, não. Recomenda o Evangelho, não é mesmo? Nesta última parte, diz que para concordar ou recusar, todavia, ninguém precisa ser de mel ou de fel. É exatamente o que foi colocado anteriormente. Você não pode ir nos extremos, nem no bajulatório e nem na truculência. Desta forma, nós estaremos sendo mais equilibrados, não é? E ele diz que bastará lembrarmos que Jesus é o Mestre e o Senhor, não só pelo que fez e pelo que faz, mas também pelo que deixa de fazer. Muito interessante essas colocações. Porque vejam bem, quando você analisa o Evangelho, você vê que Jesus fez muitas coisas, muitos milagres. Mas muitos milagres ele deixou de fazer. Por quê? Porque aquele não ia servir de exemplo para a humanidade. Ele simplesmente ia, o quê? Ia sarar aquelas pessoas, as pessoas iam voltar a fazer o que estavam fazendo, não é? Não iam refletir sobre o porquê da doença ter estagiado ali com elas, por exemplo. Quantos leprosos existiam na época? Inúmeros. Ele poderia ter curado a todos, mas ele não o fez. Ele fez a alguns. Tem aquela passagem dos leprosos, não é? Que ele curou 5 pessoas, se não me engano, e somente um voltou para agradecê-lo. Ora, esse que voltou para agradecer, com certeza ele mudou de vida. Os outros que não voltaram, não significa que não mudaram de vida, mas existe essa possibilidade. Eles não estavam o quê? Preparados para receber aquela bênção divina. E, portanto, continuaram a fazer as mesmas coisas que faziam, não tomando noção da importância que estava tendo aquela doença. Foi muito bom estar com você e espero encontrá-lo em nova oportunidade para que possamos aqui saborear essas lições. Fiquem com Deus.